Capítulo 6. Autoconhecimento gera autenticidade. Viver o sonho dos outros. Os exemplos que criei no capítulo anterior são baseados em minhas vontades e experiências pessoais e nas de muitos de meus alunos e seguidores. Quem me conhece sabe quanto gosto de viajar. Mas seu sonho não é o que sonho para você, nem é o que faz os outros receberem aplausos. Todos temos sonhos ou necessidades, mas, estimulados a viver o sonho dos outros, passamos parte da vida simplesmente enterrando os nossos. O que chamo de sonho dos outros é aquilo que querem que você sonhe. Na prática, refiro-me à construção de desejos resultantes de um esforço milionário de marketing, que associa o sucesso a grifes, posses e símbolos de status. Bombardeados de mídia, sofremos uma lavagem cerebral, que nos induz a modelar ambições de acordo com o que causará o maior número de curtidas na rede social, ou para que possamos nos sentir como se fôssemos o jogador de futebol que, teoricamente, rasga dinheiro com marcas famosas. Na verdade, ele ganha dinheiro para usar publicamente as marcas das empresas que os patrocinam. É perigoso viver o sonho dos outros, impulsionado pela lavagem cerebral da mídia. Você faz loucuras para alcançar um objetivo de consumo. A conquista lhe traz uma sensação de realidade e um prazer gratificantes, afinal, é resultado de esforço. Mas, não sendo um objetivo verdadeiramente seu, essa recompensa não é duradoura. Em pouco tempo, você percebe que falta algo, sente um vazio emocional, e então parte atrás do outro sonho, também estimulado por um esforço de marketing. Esse processo de esforço recompensa-se vazio, vai se tornando cada vez menos duradouro e gerando um efeito de ansiedade crescente, que acaba se transformando em vício. Sem dar conta, você se vicia em consumo. Em algum momento, está como um zumbi pelos shopping centers, procurando nas vitrines algo que nem sabe o que é, mas que precisa encontrar para conter sua ansiedade. O problema é que esse comportamento insano não afeta apenas a sua vida e seu futuro. O consumismo atingiu proporções tão gigantescas e impactou tanto a humanidade nas décadas recentes que passou a ser enfaticamente estudado e combatido por sociedades com menor nível de educação. Sociedade envergonhada. O ser humano se uniu em uma sociedade de modo a facilitar o processo de satisfazer suas necessidades. Nas sociedades primitivas, grupos de caçadores e coletores nômades se ajudavam mutuamente, partilhando o que conseguiam caçar e colher, defendendo-se de predadores e construindo abrigos em menos tempo para se protegerem das forças da natureza. Quando dominou as técnicas de agricultura, o homem deixou de ser nômade e passou a se organizar em cidades. As cidades eram, basicamente, construídas em torno de mercados que se localizavam nos cruzamentos de rotas de viajantes. Durante séculos, o comércio se desenvolveu e proporcionou às pessoas uma variedade cada vez maior de itens de consumo, atendendo às mais necessidades, facilitando a vida e permitindo à humanidade viver melhor. Com a Revolução Industrial no século XIX, a produção de bens ganhou uma escala muito grande, exigindo dos industriais o desenvolvimento de técnicas para aumentar a necessidade de compra desses produtos. A abundância de bens exigiu a criação de abundância de demanda. O resultado da produção em larga escala da Revolução Industrial foi a padronização extrema do consumo. Como dizia Henry Ford, seus consumidores podiam comprar automóveis de qualquer cor, desde que fossem pretos. Roupas foram padronizadas para serem ofertadas no tamanho PMG. Em fotos mais antigas, todos se vestiam de modo muito semelhante. Nos anos 1950 e 1960, todos queriam ter suas casas completamente equipadas com eletrodomésticos,
que facilitavam a vida. Campanhas de marketing foram criadas para empurrar para o consumidor tudo o que era produzido em excesso. A sociedade, então, se saturou do consumo padronizado do meio do século XX e por volta dos anos 1980 e 1990 começou a haver um estímulo à individualização. Nesse período, a moda passou a mudar muito rapidamente os itens de consumo. Tornaram-se cada vez mais descartáveis. Produtos feitos em larga escala, mais baratos e pouco duráveis, passaram a ser cada vez mais desejados, graças a um eficiente trabalho de marketing que propagou o processo de esforço, recompensa vazio pelo mundo todo. O consumo, então, com a ansiedade pela aquisição em níveis nunca antes vistos, se tornou em consumismo, claramente identificável como doença. O resultado foi um assunto muito grande no nível de resíduos, dejetos e descartáveis, acelerando a destruição da vida do planeta. Dados de 1919 da ONU Meio Ambiente mostram que a indústria da moda responde por algo entre 8 a 10% das emissões globais de gases estufa, mais do que a aviação e o transporte marítimo juntos. É o segundo setor que mais consome água e produz cerca de 20% das águas residuais do mundo. Para conter esse processo de destruição, diversos países se reuniram para rever os exageros no consumo. Foram colocadas em prática políticas de conscientização, educação para o consumo, reciclagem e metas de redução da poluição. A sociedade percebeu que não iria sobreviver por muito tempo. Decidiu rever suas escolhas e fomentar uma reflexão sobre o que é realmente necessário em termos de consumo. Hoje, as pessoas estão cada vez mais atentas às armadilhas do marketing e do consumo de má qualidade, reavaliando suas escolhas e focando suas decisões naquilo que lhes trará resultado mais duradouro. A educação financeira, nitidamente em expansão, como parte do movimento de conscientização contra o consumo desproporcional, nos convida a questionar cada decisão de compra. Em qualquer livro introdutório sobre educação financeira, você encontra a sequência de perguntas que deve fazer antes de cada compra. Eu realmente quero? Antes, uma boa lábia comercial convencia você a comprar o que nem sabia se queria. 2. Eu realmente preciso? Avalie se é uma necessidade ou se está comprando apenas por impulso. 3. Eu posso? Se você quer e precisa, é importante avaliar se a compra não afetará suas contas, a ponto de custar mais caro lá na frente. 3 perguntas simples que, quando feitas antes de ter sacado o cartão de crédito, podem mudar o rumo de sua decisão. Isso tem feito muitas famílias equilibrarem o orçamento de forma leve, sem um sentimento de sacrifício. Perceba que o planejamento financeiro não é apenas um instrumento para adquirir itens de consumo. Ele também refina a nossa capacidade de fazer escolhas, a fim de que possamos conquistar, de forma equilibrada, sustentável, mais qualidade de vida e melhores realizações. No final, podemos dizer que o planejamento financeiro visa assegurar o sucesso dos nossos objetivos e blindar nossas contas para minimizar a possibilidade de perdermos aquilo que nos esforçamos tanto para conseguir. Isso não é apenas uma conquista individual. Os resultados positivos afetam a sociedade como um todo. Autoconhecimento, o desafio. Então, para fazer escolhas de forma mais eficiente, é preciso atentar mais àquilo que genuinamente precisamos. Porém, é sabido que cada pessoa tem necessidades muito particulares. As necessidades básicas, alimentação, higiene, moradia, saúde, são comuns a todos os seres humanos, mas cada pessoa, de acordo com sua cultura, formação e referências, tem desejos únicos. Dois vizinhos com padrão de vida igual podem ter necessidades bem diferentes. Um sonha em esquiar na neve e o outro
em conseguir arcar com o tratamento de saúde do pai. O desafio está em parar, pensar em como você gostaria que sua vida fosse conduzida nos próximos anos, entender o cenário e montar planos para isso. Ao mesmo tempo, você precisa se blindar contra os estímulos de consumo, que ainda são muito fortes e presentes. O problema é que, por falta de tempo para parar e pensar, as pessoas tendem a seguir uma espécie de efeito manada no consumo. Queremos uma celebração de casamento como a que se Queremos uma celebração de casamento como a que está na moda. Uma adega valiosa como a que encontramos no nosso restaurante favorito. Nossos colegas de trabalho compram carros novos. Lá estamos nós repetindo a experiência do test drive que encanta. Em vez de estudar destinos interessantes de viagens, definimos nosso próximo destino com base nos posts de famosos nas redes sociais. A onda vem e simplesmente remamos. Isso só será mudado quando passamos a nos conhecer melhor. E não é estudando os outros que aprendemos mais sobre os nossos gostos. É preciso estudar a nós mesmos. Sem professor, sem teorias, sem referências externas, desenvolvemos o autoconhecimento. É, seguramente, o mais difícil dos aprendizados. Minha técnica para isso envolve 2 procedimentos práticos com a maior frequência possível. 1. Rodear-me de pessoas queridas que apontam com sinceridade meus erros e meus pontos fortes e também as ameaças e oportunidades de meus planos. E 2. Experimentar coisas novas. Quanto mais conheço o mundo do trabalho e da sociedade, mais as opções que tenho para identificar o que me apaixona e o que dificulta minha caminhada. A necessidade de reduzir o ritmo. Para praticar o autoconhecimento, você deve alterar suas rotinas de criação, construção, trabalho, com as de descanso, lazer e experiências. Sem esse cuidado, você se manterá mergulhado na rotina de trabalho, em que sempre esperam algo de você ou você é o fornecedor. Praticar autoconhecimento é o contrário, é receber das pessoas, pedir feedback. Sem parar para pensar, terá dificuldade de melhorar e correrá o risco de estagnar. Se você chega em casa do trabalho diariamente e tudo que espera é descanso, sem tempo para se envolver com a família, também estará desperdiçando a oportunidade de encontrar formas de melhorar para quem o quer bem. Planeje-se para equilibrar a agenda e reduzir o ritmo. Quanto mais tempo tiver para seus amigos de verdade, não network, mais oportunidade terá de compartilhar seus planos, suas dúvidas, seus medos, suas ideias e ambições. Mais críticas receberá também, porém críticas construtivas de quem amamos são sempre bem-vindas, mesmo quando dói. Se houver opiniões contrárias às suas, não for seu forte, essas mesmas pessoas queridas farão você saber disso, para que possa trabalhar essa limitação. Reduzir o ritmo insano da vida moderna é dar-se a oportunidade de parar e pensar, devagar para divagar. Quando saímos da rotina e observamos de longe, percebemos que há uma grande diferença entre o que se precisa aprender para ter um emprego e o que se precisa aprender para criar valor. Inevitavelmente, após momentos de descanso, voltamos com mais energia e mais preparados para atividades difíceis. Todo guerreiro precisa dormir o sono dos justos para se manter preparado para o combate. Meu trabalho é intenso e de grande responsabilidade. Durante 15 anos, fui professor de alguma das maiores escolas de negócios do país, colunista de grandes jornais e revistas, palestrante com uma intensa rotina de viagens e tinha compromisso de escrever um livro original por ano. Mesmo com tamanha agenda, mantive, nesse período, o hábito de me conceder férias de cerca de 3 meses por ano. Parece muito, mas era o tempo que eu se sentia
necessário para descansar. Devagar, criar, cuidar do meu corpo e da minha mente, estar com minha família e meus amigos. Essa foi uma fase muito produtiva. Conheci todos os estados do Brasil. Lancei livros no exterior. Fui reconhecido pelo meu trabalho. Ao mesmo tempo, viajei para muitos países. Criei 3 filhos. Mantive uma rotina assídua com os meus melhores amigos e vivi experiências fantásticas no automobilismo. Mas, recentemente, substituí as múltiplas atividades e a exaustiva rotina de aeroportos brasileiros pelo trabalho online, baseando meu conteúdo e meu curso nas redes sociais. Reinventei-me nessa nova fase, sentindo-me ser necessário estar mais presente para o meu público seguidor e não criar pausas tão longas. Escravizei-me? Acredito que não. Meus seguidores sabem que até nas férias e aos domingos eu acompanho as redes, mas é porque também de segunda a sexta não abro mão de minhas atividades físicas, almoçar com os meus filhos e de planejar o fim de semana em nossa casa de campo. A rotina se intensifica nos meses do curso, 50% do ano, e se alivia bastante nos demais meses. Passei a trabalhar menos diariamente, mas a trabalhar sempre. Isso me permite me manter em contato com as pessoas que amo, sem deixar de interagir com milhões de seguidores. Autenticidade. Pode ser que você não ambicione dar a volta ao mundo, ou comprar uma casa de campo, ou montar um negócio. Talvez sua maior ambição seja apenas ter o mínimo para viver. Há famílias cujo desejo é apenas esquecer um fato ruim do passado, como um assalto à casa em que moram. A vontade de mudar para superar, não necessariamente para melhorar o padrão de vida ou conforto. Ou pode ser que seu sonho seja acumular uma pequena fortuna para doar a alguma instituição filantrópica com a qual se identifique ou para a qual queira trabalhar quando se aposentar. Para muitas famílias, sonhar com alguma conquista é um luxo, já que o nascimento de um filho especial passou a exigir grandes gastos com tratamentos, e tudo que desejarem é ter condições de continuar bancando os cuidados médicos de que necessita. Felicidade tem a ver com a frequência de alegrias que você tem na vida. Será mais feliz, portanto, quem tiver mais sucesso em praticar aquilo que lhe traz alegrias. Não importa qual seja seu sonho, o importante é que seus planos assegurem que você esteja construindo e vivendo esse sonho, pois isso fará de você uma pessoa mais feliz. Além de feliz, será uma pessoa mais autêntica, alinhada com o seu propósito, motivada e focada em fazer o que não é tão importante para os outros. Por isso, tenderá a fazer melhor aquilo do que gosta. Isso alimenta o ciclo de motivação, que faz com que você se interesse cada vez mais pelo que gosta de fazer. Assim nasce perfis de destaque em suas áreas profissionais e nos seus círculos sociais. A autenticidade tem a ver com quebra de padrões. E você fará isso quando seguir menos a manada, der menos ouvidos a quem não tem os mesmos objetivos que você, e atentar mais para o que pede o seu coração. Digamos que você sonhe em fazer uma viagem de navio. O cenário hipotético para o seu planejamento é o seguinte: você não tem conhecidos que fazem algo semelhante. Sua baixa renda não permite parcelar uma viagem dessa em 2 vezes. Pessoas queridas o desestimulam com o argumento de que não é para o seu padrão. E, para piorar, suas férias costumam acontecer fora de temporada de cruzeiros, mas é um sonho. Sendo assim, deve ser transformado em plano. Você precisa pesquisar quanto custa uma viagem, como essa e quanto consegue poupar por mês para realizá-la. Feitas as contas, saberá que quanto tempo acumulará os recursos. 2 anos, 5, 30, não importa. O fundamental é ter em mente uma estimativa inicial. Montando o plano, é só começar a investir. A disciplina de poupança não deve ser problema, pois, sendo um sonho autêntico, temos de manter nele, mesmo diante de pequenos imprevistos.
Com o seu plano em andamento, você deve se dedicar rotineiramente a estudá-lo e aperfeiçoá-lo. Como melhorar os investimentos? Qual a melhor época para um cruzeiro? A possibilidade de viajar gratuitamente se formar um grupo de viajantes? Como funcionam os descontos para aquisições de vésperas de embarque? Enfim, o envolvimento vai lhe proporcionar múltiplas possibilidades de acelerar seu sonho e de fazer com que ele aconteça melhor do que o inicialmente previsto. Afinal, planos não foram feitos para dar certos. Lembra? Digamos, porém, que um grande imprevisto afete diretamente seus planos. Por exemplo, a demissão do seu emprego atual. A renda já era baixa, já estava difícil poupar. Então seria a hora de engavetar o plano? De forma alguma. Uma ruptura dessa natureza pode ser, na verdade, uma grande oportunidade. Por que não se candidatar, por exemplo, para trabalhar em um navio de cruzeiro durante uma temporada? Melhor ainda se for fora do seu país. Um planejamento verdadeiramente cuidadoso até consideraria essa possibilidade como plano B, no caso de desemprego. E se você já estaria poupando menos para o cruzeiro, mas pagando também o curso de inglês básico? Mas, diante da demissão, de fato, e contando com uma multa rescisória para se sustentar por alguns meses, você pode aproveitar o tempo livre para realmente estudar inglês. Percebe o que é autenticidade? Colocar seus sonhos acima das adversidades? Fazer do limão uma limonada? Aprender e não se resignar com os erros cometidos e com as falhas de percurso? Errar é humano. Você já errou. Eu já errei muito, por isso cresci. Todos erram. Dentre os que erram, há os que colocam em prática as lições aprendidas e crescem. Lembre-se, o grande desafio é saber nutrir suas vontades sem transformar isso num problema, inclusive financeiro. O cenário é, portanto, a referência para você saber como vai construir seus planos, se não vai ou não realizar seus sonhos. Fonte da felicidade. Definir felicidade, um conceito bastante abstrato e hétero, como sendo a frequência com que você tem alegrias na vida. Então, pensando racionalmente, há duas formas de ter mais felicidades na vida. Uma delas é focar nas escolhas e nos planos, na conquista daquilo com que sonhamos e o que nos traz mais alegrias, de fato. O que mais temos vontade de fazer. A outra é diminuir o tempo e os recursos dedicados àquilo que não contribui para as nossas alegrias. Quanta alegria traz para você uma peça de roupa cara e de difícil combinação? Você acorda mais feliz pelo fato de seu condomínio ter uma quadra de tênis à sua disposição? O que pesa mais na balança das alegrias? Quando você tem um carro super esportivo, a potência que você consegue aproveitar raríssimas vezes, ou imposto sobre a propriedade que chega no início do ano? Um souvenir comprado em viagens e grudado na geladeira trará a você mais alegria do que os comentários de uma bela foto postada em sua rede social favorita? Há pessoas que dedicam em uma viagem tempo às compras, quando deveriam estar experimentando em seu tempo escasso uma nova e única experiência. Na verdade, há pessoas que fazem isso a vida toda. Saber de onde vem a sua felicidade é um passo importante para eliminar de sua vida aquilo que não contribui para a felicidade. É disso que trato no próximo capítulo.